A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 11 do quarto trimestre da CPAD em 2019. Já estamos finalizando o ano, viu? Graças a Deus. E é claro que hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, a ressurreição dos mortos, estudando sobre o tema escatologia nesse trimestre. É claro que eu quero também lembrar você que a gente já está se preparando para o primeiro trimestre da CPAD em 2020. Tem muita coisa boa chegando. Vamos estudar sobre os profetas menores. É muito importante você acompanhar a gente aqui no canal, tá bom? Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí também o teu likezinho, teu joinha, porque isso ajuda muito a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, por favor, deixa aí o seu comentário, diga de onde você está assistindo essa aula. Eu vou ficar muito feliz em te conhecer, tá bom? E é claro que eu vou pedir só você, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp de todo mundo que você conhecer, porque vai ajudar muito a gente a falar de Jesus para outras pessoas. A gente está comentando aqui nesse canal as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa no canal, tem treinamento para professor, tem treinamento para discipulado. Então aproveita, que Deus em Cristo te abençoe. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos juvenis. A lição de hoje vai tratar sobre o tema a ressurreição dos mortos. Essa é uma doutrina fundamental da visão escatológica. É claro que nós vamos tomar como base para essa doutrina a declaração de fé da Assembleia de Deus, até mesmo para a gente poder alinhar na linha de pensamento da nossa denominação. É muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da lição. Não se esqueça disso, você é servo da palavra. Observe também que a tua lição hoje ela tem aí 3 pontos que a gente vai trabalhar junto e tem também 3 objetivos. Então é bom você observar os 3 objetivos e os 3 pontos da sua lição para poder ensinar o seu aluno ponto a ponto a ser ministrado aqui por você. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: o ensino bíblico sobre a ressurreição. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Esse ponto procura trabalhar esse ensino bíblico de 2 maneiras. Primeiro, a visão do Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos, as profecias apresentadas pelos profetas e também a visão do Novo Testamento sobre essa ressurreição dos mortos. Aquilo que a própria palavra de Deus demonstra a respeito dessa vinda de Jesus e esse evento tão especial que nós precisamos compreender. É claro que a gente precisa compreender que estamos estudando uma doutrina sistemática. Ela é uma doutrina que procura traçar argumentos em toda a Bíblia para poder defender e nos ensinar a respeito de alguns aspectos, como esse, a ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição que acontece no Antigo Testamento é uma ressurreição que acontece através da vida do profeta Elias, quando ele ora pelo filho de uma mulher conhecida como Sunamita. E Deus, pela misericórdia do Senhor, ressuscita aquela criança. Nós observamos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que a doutrina agora, o ensino profético sobre a ressurreição dos mortos, passa a ser ensinado após o cativeiro babilônico, um grande evento que acontece sobre Jerusalém, e esse evento leva os judeus para a Babilônia. Eles passam lá por cerca de 70 anos em cativeiro, depois retornam, e retornando desse cativeiro passa a ser ensinado essa doutrina, esse ensino de forma profética, de forma escatológica, para as pessoas que acreditavam exatamente nesse grande momento especial para Israel. Hebreus capítulo 11, versículo 10 ao 13 e também o 16, o escritor aos Hebreus escreve aquela epístola especialmente para os judeus que estão em Jerusalém, cristãos em Jesus. E ele dá a entender nessa passagem que tanto os patriarcas já do Antigo Testamento entendiam essa visão de ressurreição, acreditavam nessa visão da ressurreição. A ressurreição é aquela doutrina que defende que os mortos
retornarão à vida, não como uma espécie de zumbi, mas na realidade, de acordo com a Bíblia, o Espírito retorna para aquela pessoa que está acreditando na promessa de Deus, e especialmente os cristãos. Isaías 26:19 é um profeta que traz essa visão de acreditar exatamente nessa ressurreição. Apesar que Isaías ele é conhecido como profeta messiânico. Ele é o profeta do Antigo Testamento que mais fala a respeito do Messias, que no caso é Jesus. E você percebe ele falando a respeito dessa doutrina. Daniel, capítulo 12, versículo 2, você vê Deus usando Daniel e Daniel trazendo essa visão também para essa ressurreição. Ambos os profetas, Isaías e Daniel, são profetas que começam a profetizar também a respeito do milênio, uma das doutrinas que nós vamos estudar aqui na próxima aula. Já no Novo Testamento, a doutrina da ressurreição ela se torna mais clara, porque os próprios apóstolos passam a ensinar essa doutrina de forma mais detalhada para os cristãos, para aqueles que estão recebendo a mensagem do Senhor. João capítulo 5, versículo 25 ao 29, você vê esse texto apresentando essa crença sobre a ressurreição. João 6:39, você também vê João destacando essa crença sobre a ressurreição. João 11:24, você vê a crença da ressurreição sendo verdadeira, espalhada pelo povo, e é uma doutrina que até mesmo os fariseus acreditavam nos tempos de Jesus, que os mortos ressuscitariam. Essa doutrina é carregada desde o cativeiro babilônico, e essa doutrina, esse ensinamento declara que esse momento vai acontecer. E você percebe isso até mesmo na ressurreição de Lázaro. Seus irmãos acreditando e conversando com Jesus que um dia os mortos ressuscitariam. Porém, Jesus faz questão de dizer que ele é a ressurreição e a vida. Mas quando nós lemos os textos de Paulo, especialmente a primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 15, é importante você analisar o capítulo 15, você percebe Paulo detalhando a respeito dessa doutrina, a doutrina da ressurreição. E ele faz questão de dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tornarão a viver. Na primeira carta à igreja de Tessalônica, Paulo faz questão também de detalhar isso. Capítulo 4, versículo 3 a 16. Ele diz que aquele que morreu em Jesus ressuscitará primeiro. E nós, os salmos, aqueles que permanecerem vivos, serão arrebatados aos céus. E aqueles que morreram em Jesus já estarão ressurretos com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 10, Paulo detalha ainda mais sobre essa ressurreição. Então é uma doutrina escatológica que diz que aquele que está em Jesus, morreu em Jesus, ressuscitará para Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, assim como Cristo ressuscitou, os crentes em Jesus também ressuscitarão, porque Cristo irá fazer isso com eles. Então nós acreditamos em uma doutrina que defende, que ensina que um dia aqueles que morreram em Jesus ressuscitarão. Isso faz parte do rapto, do arrebatamento da igreja. De acordo com Filipenses capítulo 3, 21, está escrito que aqueles que ressuscitarão agora, ressuscitarão com o corpo glorificado em Jesus. Serão novos corpos, novas criaturas em Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, 42, está escrito que aquele que morre com Cristo nunca morre. Na realidade, ele é ressuscitado em Jesus. E é aqui que nós acreditamos nessa doutrina. O cristão vence a morte por causa de Cristo. Cristo ressuscita o cristão porque ele pertence a Cristo. Então, se você pertence a Jesus, essa é uma promessa para a sua vida. Finalizando aqui agora esse ponto, apresente para os seus alunos a ação do tópico 1 e vá para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos juvenis: a natureza da ressurreição. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Aqui a gente precisa entender que a Bíblia diz que a ressurreição é corpórea, é real, e ela acontece para os santos em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, é um texto que vale a pena ler com seus alunos em sala de aula para destacar esse assunto que você está detalhando para eles. 1 Coríntios
Coríntios 15, 20 está escrito que aquele que morreu em Cristo, ele será ressurreto como as primícias daqueles que morreram. 1 Coríntios também, capítulo 15, 42, diz que aquele que vai ressuscitar em Jesus será de forma corpórea, agora com um corpo glorificado, não com um corpo corruptível, um corpo que te traz para a tendência do pecado. Não, ressuscitado, agora você recebe um corpo de Jesus para a tendência da santificação, é diferente. E aí vem a pergunta, quando se dará essa ressurreição? Essa ressurreição, de acordo com a Bíblia, vai acontecer exatamente no momento do arrebatamento da igreja, do rapto. Esse rapto, como nós já ensinamos aqui para você, será de forma invisível, somente para os santos. E no momento desse arrebatamento, quando Cristo retornar para arrebatar a sua igreja, o que acontece? Aqueles que morreram em Jesus serão ressuscitados. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, isso vai acontecer em um abrir e fechar de olhos. É coisa rápida, é coisa maravilhosa, será uma experiência magnífica para aqueles que servem a Jesus. É uma promessa que nós acreditamos. E de acordo com Lucas 20, 35, isso aqui faz parte da marca da promessa do mundo vindouro. É um novo tempo para aqueles que são santos em Cristo. Finalizando esse ponto, apresente a ação do tópico 2 e vá agora para o terceiro e último ponto dessa lição aqui da classe dos juvenis, que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: o julgamento final. No julgamento final, aqui no terceiro ponto, nós vamos entender que não haverá escapatória para ninguém. Você vai perceber a partir das Escrituras que os santos serão ressuscitados. Agora eles estão glorificados em Cristo. Porém, no julgamento final também vai acontecer outra ressurreição. De acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31, você vai perceber na Bíblia que os cristãos levam a sério essa espécie de julgamento. Esse julgamento agora é levantado para aqueles que desobedeceram a Deus e se tornaram ímpios. Eles serão ressuscitados não para a glorificação, mas para serem julgados. O julgamento eterno, a prisão eterna. E esse julgamento eterno traz um significado poderoso. A justiça de Deus, a verdade e fidelidade do Senhor para com os seus santos. Os santos serão glorificados em Jesus. Os ímpios serão ressuscitados para o julgamento eterno e conhecerão a justiça de Deus. E é por isso que a gente precisa entender que esse momento vai acontecer. É por isso que a gente precisa entender que esse momento é real e que vai acontecer para todas as nações, para todos aqueles que obedeceram a Deus, claro, serão arrebatados em Jesus. E para aqueles também que não obedeceram a Deus, serão ressuscitados para o julgamento eterno e para a condenação eterna. Então não tem escapatória. A gente precisa entender que a doutrina da ressurreição, ela é verdadeira. Quando vai se dar essa segunda ressurreição que estamos tratando aqui? Nós estamos falando da ressurreição que os santos em Cristo serão levantados e arrebatados em Jesus, faz parte dela, e essa outra do julgamento será levantada pelo próprio Cristo para julgar aqueles que se tornaram ímpios sobre a terra. Gente, eu espero que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Finalizando nossa lição, apresente a ação do tópico 3 e claro, gente, que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando a você que a gente já tem material, claro, da CPAD aqui disponível para você do primeiro trimestre de 2020. A gente sempre publica antes para você ter acesso desse material. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.